Bebia tanto. Nós não entendíamos por que ele bebia tanto. Mas ele começou a beber, começou a mudar, começou a maltratar a pessoa que eu amava. E que era muito importante para mim. Era o meu porto seguro, a minha mãe. Né? Porque eu até ali, eu conheci só ela. E ela fazia tudo por mim. E ela começou a judiar, ele começou a judiar, a maltratar, a falar. Ele não batia em mim, não, ele não judiava de mim, mas ele judiava da mamãe. E aquilo doía, machucava, e eu estou com 9 anos, estou crescendo, estou começando a ficar... É uma idade que a gente está mudando de fase. A gente nem sabe direito o que é, ou quem é. Né? E eu comecei a ficar revoltada com isso. E aí eu resolvi conhecer o pai. Né? Eu estava muito triste, eu queria conhecer meu pai. E foi aí que eu fui mudando, me revoltando. Um dia ele chegou muito bêbado. E eu empurrei, eu dei um empurrãozinho de nada. Eu tinha 9 anos, nem 9 direito ainda. Ele caiu. E eu ia judiar dele. Eu estava muito triste, muito magoada. Eu queria bater nele. Mas a minha mãe interferiu. E ali, naquela hora, eu não entendi. Ali a minha cabeça foi completamente criança. Eu não entendi. Eu achei que ela não gostava mais de mim, que ela preferia ficar com aquele homem que judiava tanto dela. E saí correndo e saí de casa. Fugi. Conhecia São Paulo? Conhecia, eu sou paulista. Eu nasci em São Paulo. Minha mãe trabalhava num bairro nobre de São Paulo. Ela atravessava a cidade todos os dias. E ela me levava. Ela me levava com ela para o serviço. E eu conhecia ali, de passagem, eu conhecia ali o Vale do Anhangabaú, aquele pedaço ali. Porque a gente passava para mudar de uma área para outra, para pegar condução, para ela ir trabalhar, para me levar para o colégio. A gente passava por ali. E eu fugi de casa e fui parar ali, porque era o único lugar que eu achava que eu conhecia. E ao chegar ali, quando começou a entardecer, eu comecei a ficar... Eu acordei, aí minha ficha caiu, digamos assim, né? No tamanho da bobagem que eu tinha feito. Mas voltar para onde? Eu não queria voltar para trás. Mas alguém estava lá me olhando, me vendo. Eu não conhecia ninguém ali, mas aquele povo me conhecia. Eles conheciam a minha mãe. Eu não sabia, mas eles me conheciam. E um rapaz chegou e falou para mim assim: vamos comigo, eu conheço você, eu vou te ajudar, vou te levar para um lugar onde você passa a noite e depois a gente resolve o que vai fazer. Lógico que eu fiquei arisca, como qualquer criança que é criado dentro de casa, não vai com qualquer um. Só que ele falou meu nome. E meu nome, mesmo na época, não era tão comum. Assim como o nome da minha mãe. O nome da minha mãe era muito menos comum ainda. E aí eu entendi que ele realmente nos conhecia, porque ele disse os 2 nomes. E eu fui com ele. E lá na cidade tem um monte de casarão. E foi para um desses casarão que ele me levou. E ao chegar lá, eu vi que dentro daquele lugar tinha crianças da minha idade e menor que eu, maiores também do que eu. Não entendi muito bem o que era aquilo, mas no dia seguinte veio um homem horroroso, repugnante, que eu detestei ele logo só de olhar para ele, que disse para nós todos que estavam ali, que ali para ficar tinha que pagar. Eu já fiquei assustada, porque como é que eu ia pagar? A minha mãe é que fazia tudo para mim. Eu só não entendi como é que eu ia pagar, mas não demorei muito tempo para entender isso. Porque ele saía todo dia com algumas daquelas crianças, ia para essas igrejas grandes, e falava lá bastante,
quando ele saía de lá, ele saía com tudo que aquelas crianças que ele havia levado precisasse durante um tempo. Realmente ele era isso tudo aí que vocês estão imaginando, aliciador de menor. E ele vivia parte da vida dele desse jeito. Mas não demorou muito, eu comecei a ouvir muita coisa, porque eu era danada, eu era muito levada. Então, e eu olhava tudo, eu via tudo, eu enxergava tudo. E eu comecei a ver as coisas erradas que ele fazia, comecei a ouvir coisas que aquelas crianças falavam, e eu guardava tudo no meu coração. Um dia nós estamos voltando de um desses lugares, eu ouvi uma discussão, e eu voltei para trás, em vez de entrar para dentro, eu voltei para trás. E na voltar para trás, eu ouvi a voz da minha mãe. E aí eu fui de mesmo para a portaria. E até briguei com aquele homem, porque estava brigando com a minha mãe. E a minha mãe, em vez de fazer isso que ela fazia sempre, me abraçava, me chamava, mesmo ela estava com raiva, tudo bem, mas ela iria fazer isso, afinal ela estava me vendo depois de algum tempo, de uns meses. Mas ela olhou para mim e falou: ué, você queria tanto conhecer seu pai? Me apresentou aquele homem detestável como meu pai biológico. Meu mundo caiu ali. Foi a minha primeira grande decepção, aos quase 10 anos. Se eu nunca tinha tido nada tão triste na vida, estava ali. Naquela hora eu quis ser filha do bêbado, do que ser daquele homem. E eu não sabia o que fazer para que a minha mãe ficasse triste como eu estava. Eu não sabia que ela estava triste, mas eu queria que ela ficasse mais triste. E eu comecei a chorar, e quando eu chorei, ela falou: não, não precisa chorar, eu vou te levar comigo, eu cuidei de você até agora, eu vou continuar cuidando. Mas ele também falou: não, fica aqui, está tão bem aqui. E eu queria magoar minha mãe e acabei ficando. E ali eu aprendi tudo de ruim que se possa imaginar. E criança é assim, dos 2 aos 10 anos, tudo que ensinar, ela aprende. E aprende com facilidade. E tudo que ele me ensinou, eu aprendi e não demorei para colocar em prática. Porque aos 14 anos, eu já era chefe de gangue. E aos 16, eu era a menor mais procurada de São Paulo. Aos 17, quase 18, eu engravidei. E aos 18 anos, eu um dia acordei em casa, porque eu engravidei e aí não sabia o que fazer, esqueci de algumas coisas que a minha mãe tinha ensinado. E eu comecei a ter aqueles problemas de grávida, né? Enjoo, dor de cabeça, um monte de negócio. E eu não sabia o que fazer, eu pensei que eu estava doente. Não tinha quem procurar, tinha que ser ela. Né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente corre para o porto seguro da gente. E eu corri para o colo da mamãe, para contar para ela que eu achava que eu estava doente. E quando ela casou, eu lembro que eu havia pedido para ela e para ele, para o Nelson, meu padrasto, se eles iam casar, para eles me dar um irmãozinho. E aí eu fui procurar minha mãe agora, depois de tanto tempo, que eu não sabia, eu achava que eu estava doente. E quando eu cheguei lá em casa, tinha um bebê de quase um ano e pouquinho, uma gracinha, bem bonitinho, parecia comigo. Eu sou bonita, não sou? Hoje eu sou bonita, ontem eu não era não. Lá naquelas fotos horrorosas que eu tenho, eu não era não, mas hoje eu sou bonita. Mas naquela época também eu era bonitinha.
Meu irmão, o nenenzinho era tão bonitinho, tão gordinho. E eu me encantei com aquela criança. E contei para minha mãe o que estava acontecendo comigo. E de noite nós contamos para o Nelson e ele falou, não, vai ao médico. E eu fui ao médico com a minha mãe. E aí chegou lá, o médico falou que ela ia ser avó. E aí eu ia sair correndo, mas... E o neném? Aquele nenenzinho que eu queria tanto, e ele era meu irmão, eu já sabia que ele era meu irmão. E a minha mãe, não vai, fica, eu acabei ficando. Então eu fiz toda a minha gravidez, eu tive uma bebê, uma menina. Eram 2 bebês, uma menininha e um menino. E eu estava encantada com tudo aquilo. A minha vida virou ao contrário, voltou para o colo da mamãe, quando eu era lá com a minha mãe, tudo do jeito que a gente gosta. Eu esqueci de todas as bobagens e bobeiras que eu fiz lá atrás. Mas eu não tinha deixado de ser a menor mais procurada de São Paulo. Então, eu esqueci, mas a polícia não esqueceu. E eu falei para minha mãe, numa manhã, mãe, eu acho que eu vou ser igual a você. Você me criou sozinha, direitinho, trabalhando. Eu posso fazer isso. Afinal, eu sou novinha, eu vou conseguir. Ela se você quiser, a gente te ajuda. Eu falei, então tá, vou buscar meu documento. E ela, não precisa ir, a gente tira. Eu falei, não, mãe, já tem um lá, é só buscar e depois arrumar o serviço. E eu fui. E lógico que a polícia não havia mesmo esquecido de mim. Mesmo que eu fiquei mais de 9 meses fora de tudo aquilo. E aí eles me viram assim que eu cheguei. E vieram, me seguiram até o casarão. E quando eu estou saindo, eles me abordaram e me deram voz de prisão. E eu tentei explicar, mas não teve explicação. Eles falaram que ia me levar, e me levaram, não deu tempo de eu avisar a mãe, de falar nada para ninguém. E eu fui levada mesmo, e até fazer 18 anos, quando eu fiz 18 anos, minha mãe me localizou. Mas não dava mais tempo. Que eu fiz 18 anos num dia, no dia seguinte, eu estava dando entrada na penitenciária feminina da capital, aonde eu fiquei 25 anos da minha vida. Deixei um bebê de 8, 10 meses, um irmãozinho pequenininho, e não vi eles crescer. Fiquei presa durante 25 anos da minha vida. Mas em todo lugar a gente tem direito de escolha. A gente pode fazer aquilo que a gente escolher ser ou fazer. E eu, no presídio, fiz escolhas razoáveis até. Não tão ruins quanto as da rua. E eu fiz curso, fiz tudo o que me deixaram fazer. E eu consegui ser costureira. Foi o que eu mais gostei dos cursos que estava entrando no presídio. E eu fiz, e foi o que eu mais gostei, fiz ele até o fim. E hoje eu sou realmente costureira profissional. Eu costuro, eu gosto de costurar e costuro bastante. Mas nem todo mundo, aqui no Brasil principalmente, não tem perpétua. Eu fiquei 25 anos, mas eu fui posta na rua. Nos anos 2000, eu fui posta em liberdade. Nesse meio tempo que eu estou para sair, minha mãe ficou muito ruim, teve muitos problemas de saúde. E quando eu saí, ela já havia morrido. E o meu contato com o que tinha, com o meu irmão, com a minha filha, era da minha mãe. E a minha mãe morreu, eu perdi eles de vista, digamos assim. E saí, e ia para onde? Eu conheci o quê? Nada mais, depois de 25 anos, nada mais. Já tinha metrô, tinha um monte de negócio. E eu voltei para onde?
para o único lugar que eu conhecia, para o centro de São Paulo. Quando eu saí, quem estava chegando no Brasil? O crack. Eu não conhecia, não, mas ele estava chegando em São Paulo também, ele estava chegando. Mas eu não queria saber de nada disso. Eu só queria saber que minha mãe havia morrido e que ela havia deixado uma herança para mim, que era minha já, né? A minha filha era minha, meu irmão também era meu, e a minha mãe morreu, então os dois eram meus. Eu só queria achar eles, a minha herança. Então eu tinha que trabalhar, eu queria trabalhar, e eu saí com isso no coração, na cabeça e no coração, e eu fiz de tudo para isso. Eu procurei emprego. São Paulo é uma das metrópoles que mais mexe com costura. Eu fiz muitos testes. Eu passei em algum deles. Só não passei pelos 25 anos, que nenhum empresário deixou de ver. E não me deu emprego, logicamente. E hoje não daria também, porque são muitos anos. Eles não correm esse tipo de risco. E eu procurei, mas não consegui achar. Mas um dia alguém falou para mim que tinha alguém que estava dando um emprego numa fazenda e que ia me aceitar. Eu não queria ir porque pensei que era para fazer as mesmas coisas que ela fazia. Mas ela me garantiu que não. E eu queria trabalhar, eu precisava achar minha filha. E eu tentei e fui. E ao chegar lá, era uma fazenda mesmo. Tinha tudo que uma fazenda tem. Mas ela também tinha uma refinaria. Eu não sabia muito bem disso. Mas quem me recebeu veio falar comigo no dia seguinte e perguntou para mim: você sabe o que é crack? Eu sabia o que era crack quando eu fui para o presídio. Eu conhecia alguns crack. Alguns crack, não o crack. E aí falei para ele: eu conheci um monte de gente, conheci Pelé, Rivelino, a Marta, não sei quem. Eu falei, eu conhecia mesmo, só que era crack, né? Aí ele falou: não, a vaga aqui é para fazer crack. E abriu a mão. Aí eu vi o quadradinho na mão dele, ali eu ainda não tinha entendido que era droga. Mas eu já estava ali. Como que eu ia voltar? Não tinha dinheiro, o último dinheiro que eu tinha eu gastei para ir para lá. Eu falei, o negócio é aprender, receber e voltar. E começar tudo de novo. E foi o que eu fiz. O crack, ela é uma droga cozida e toda feita manualmente. Eu só entendi que era droga na hora que eu fui levada para o galpão. Porque quando abriu a porta e eu vi toda a droga, eu nem vi, eu só senti o cheiro. Eu já entendi que eu tinha corrido tanto para não me envolver com nada errado, não me misturar com nada que me desse problema, e no fim estava dentro de um galpão cheio de toda droga que se usa para fazer o crack. Eu fiquei com medo, um pouco, mas eu não tinha como sair dali. Eu nem conhecia direito onde estava e nem sabia como voltar. Então, e não tinha dinheiro também. Fui aprender a fazer o crack, aprendi. E por ela ser uma droga manual e toda cozida, e tudo que se faz nela é manualmente, as coisas não demorou muito para acontecer. Eu misturava tudo, punha dentro do tacho, quando o fogo fervia, e eu ingeria tudo, né? Mistura droga, sem máscara, sem luva, sem tudo, ingere tudo. Quando ela cozinhava, ingeria também todo aquele vapor, aquelas coisas. E assim foi durante 4 meses. No fim de 4 meses, um dia eles estão lá nas conversas deles lá, e eu já tinha aprendido a fazer,
a dar choque, a cortar, a embalar, a tudo. E eu fazia a droga e deixava pronta só para vir para São Paulo. Eles estão lá numa conversa deles lá que eu acabei ouvindo, que eles precisavam de alguém para trazer toda aquela droga para São Paulo. E lógico que eu queria voltar para São Paulo. Eu me ofereci. E ele falou, você sabe o risco que você está correndo? Eu falei, claro. E eu sabia mesmo. Né? Afinal, eu fiquei tanto tempo na cadeia, a gente aprende coisas ruins, aprende coisas boas, aliás, mas aprende a ruim também. Então, eu sabia, mas eu queria vir. Eu precisava correr esse risco. Eu queria recuperar o que minha mãe deixou aqui, e que era meu. E eu vim com toda aquela droga para São Paulo. No caminho é que eu entendi que tinha alguma coisa errada. Né? Porque comecei a ter dor de cabeça, percebi que durante a viagem eu não dormi, eu não comia, estava irritada, um monte de coisa me deixava. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Quando entregamos a droga, eu falei para o rapaz, ai, tem alguma coisa errada comigo. Acho que eu não estou bem. Eu tenho uma dor de cabeça insuportável, não passa por nada. Ele olhou para mim e falou, que dó. Você também não escapou. E eu falei, não escapei de quê? Ele falou, você está viciada. Eu falei, imagina, você é doido. Como que eu estou viciada? Eu não uso droga, eu não gosto de droga. Eu não uso porque não quero. Eu conheci várias drogas. E realmente eu conheci, experimentei, não gostei de nenhuma, nunca usei. Ele falou, é mesmo? Eu falei, não, você é maluco. Ele falou, faz o teste. Eu falei, como que eu vou fazer o teste? Eu nem sei como é que usa. Ele falou, vou preparar para você. E preparou. E eu usei. E foi como tirar com a mão a dor de cabeça. E na hora eu entendi que eu estava viciada. Porque, né, como é que faz? Você vai voltar para casa de duas pessoas que sabem que você existe, mas que, na verdade, não te conhecem. Viciada. Não é assim, não. Viciado é difícil. A primeira coisa que o viciado perde, não parece, mas é verdade, é o caráter. Uma pessoa que não tem caráter tem o quê? Nada. Né? Porque ele é dissimulado, ele é mentiroso, ele mexe nas coisas, ele não gosta de ninguém, ele não gosta dele. Como é que ele vai gostar de alguém? Como é que volta para uma casa de pessoas razoavelmente normais, viciado? Assim, facinho, né? Cheguei, sou sua mãe, sou sua irmã, vou morar aqui, não tem problema nenhum, está tudo certo, nós é família. Viciada. Sentou com todas essas coisas ruins, porque você carrega naturalmente. Viciada é difícil de lidar, é difícil de cuidar, é difícil. Não é qualquer pessoa sozinho, sem a ajuda de Deus, é brincadeira. Não cuida do viciado. Como é que volta para casa? Fiquei muito triste, desiludida, sem saber o que fazer. E já estava onde? No meio da Cracolândia. Eu levei a droga para onde? Para o meio da Cracolândia. Eu já estava lá. Por que não ficar lá? Fiquei 14 anos da minha vida. Até que um dia, Deus resolveu fazer uma coisa diferente naquela Cracolândia. Um pastor nosso conhecido, foi pregar na primeira igreja batista de São Paulo. E ele está lá no hotel, esperando para pregar à noite. E a igreja ligou para ele e falou assim, pastor, nós vamos te buscar. Aí ele falou, não precisa não.
Eu sei o caminho, pode deixar que eu vou sozinho. E na hora que deu, ele foi. Todo bonitinho, né? Porque o pastor, quando vai pregar na outra igreja, eles não vão todo arrumadinho? Põe reloginho, pega a pastinha, põe terninho. Às vezes eles põem até gravata. Vão todo bonitinho. Ele foi assim. Só que ele entrou na rua errada, caiu aonde? No meio da Cracolândia. E na hora que ele viu, olhou para um lado, olhou para o outro, ele falou, eita, onde eu estou? Aí ele falou, Deus, tem misericórdia de mim. Não é assim? O crente é assim mesmo. Ele também é assim. Nós somos assim. Quando a gente tem medo, a gente pede logo para o nosso porto seguro, nos ajude. Ele fez a mesma coisa. Diz que Deus respondeu para ele na hora. Ele conta isso. Diz que foi na hora. É de você mesmo que eu tenho que ter misericórdia? Olha para os lados. Olha esse povo aí, ó. Está vendo aí? Eles estão tudo cegos aí, correndo. Indo correndo com força para o inferno. E você está pedindo para mim ter misericórdia de você? E ele na hora respondeu para o Senhor. Deus, já entendi, pode deixar. E deu mais uns 10 passos e conseguiu sair da Cracolândia. Eu oro para esse pastor e para todos os pastores. Não porque ele é pastor, é porque foi através da vida dele. Porque eu estava lá, gente, nessa data que ele foi pregar. Quando ele falou isso, quando ele testemunhou isso, eu também ouvi. E aí eu sei que eu estava lá. E foi graças a isso que ele entrou na igreja e deixou o sermão que estava dentro da pastinha, dentro da pastinha. E convidou vocês, todos os batistas. Então convidou vocês também, para ir com ele, para se ajuntar a ele. E nasceu a Cristolândia. Foi por causa desse pastor que se perdeu no meio da Cracolândia e não me viu. E viu tantos outros que estão lá. E pediu para Deus dar uma direção. E chamou os batistas. Ele chegou na igreja, na primeira igreja, chamou os batistas. Vamos comigo, gente. Aquele povo vai indo tudo para o inferno. Nós, que crentes somos nós? Vamos deixar eles ir, não vamos fazer nada. E os batistas falaram, então vamos. E foram mesmo. Porque não demorou muito. A gente começou a ver ali no meio da Cracolândia uns amarelinhos. Começou a aparecer amarelinho de tudo quanto era lado. Uma vez eu lembro que eu estava no buraco. Aí passou tanto amarelinho, mas tanto amarelinho. E eu fiquei pensando, gente, de onde saiu esse povo todo? Quem é eles? Né? Mas só Deus sabia quem eram eles. Na segunda Transradical Cracolândia que teve, eu não estava lá quando ela começou. E começa cedo. Alguém já deve ter ido lá para São Paulo, ter feito o trabalho lá, sabe que começa cedo. Eu não estava lá para o meio, no fluxo, como diz, da Cracolândia. Eu devia estar num dos braços e vinha vindo. E eu não vi. Quando começou, assim, ó, parecia que estava chovendo amarelinho. Era muito amarelo. Tinha mais amarelo do que do que usuário. Era muito amarelinho. Não dava nem para andar. Estava tão cheio que eu caí no fluxo e não conseguia me mexer, fiquei. Me escondi atrás de uma árvore, mas não adiantou muito. Era muita gente. E quando eu parei, eu senti que alguém parou. E quando eu olhei para ver quem é que tinha parado, eu ganhei um abraço. Viu? Vocês já viram a minha foto?
Cadê o rapaz da mídia? Ele colocou a minha foto do antes e depois? Coloca para mim, por favor. Veja que coisa linda que eu estava. E aí eu ganhei um abraço. Era uma jovem de 18 anos. Já fazia algum tempo que ela tinha pedido para o pastor para orar por aquela senhora. E ela estava orando. E ela olhava sempre para aquela senhora. Mas aquela senhora não deixava ninguém chegar perto dela. Ela era um bichinho do mato. E irracional. Ninguém chegava perto dela. Mas ela deu um abraço, porque ela parou e ela virou e ela não falou nada. Ela foi, abraçou e disse no ouvido dela que Jesus amava. Pensa no tamanho do susto que eu tomei. Num lugar onde todo mundo diz que tudo de ruim que acontece ali, a culpa é do usuário que está ali. Aí você ganha um abraço e diz que Jesus te ama. Eu tomei um susto tão grande que eu olhei para a cara dela e falei, ué, eu que fumo e ela que fica doida. Porque, gente, como é que abraça? Nossa, você é preconceituosa. Você não é? Quero ver alguém sair ali fora agora, pegar um mendigo e dar um abraço. Com dias sem tomar banho, sem trocar de roupa. Olha que cheiro maravilhoso, perfume da Avon. Né? Quem dá um abraço num negócio desse? Só pelo Espírito Santo de Deus. Ela me deu. Ela foi, porque era um trabalho missionário. Tinha muita gente dentro da Cracolândia. E teve uma hora que eles tiveram que sair. Mas o abraço e o Jesus te ama ficou aqui. No dia seguinte ela foi de novo. Mas ela já conseguiu falar com aquela mulher ali. E isso ela fez durante 60 dias sem parar. Ela não desistiu de mim. Ela ia todos os dias. Ela contava história para mim. Ela conseguiu falar com uma mulher que ninguém falava há 14 anos. Né? Ela tentou levar para tomar banho, tentou levar para comer. Mas eu não ia. Mas eu arrumei um lugar para ir, porque eu já comecei a querer ver. Porque ela ia todo dia, então eu sabia que ela ia mesmo, então eu ficava esperando ela. Então, de vez em quando eu lembrava, eu até tomava banho, trocava de roupa para esperar. Né? Eu já comecei a esperar. Aí um dia ela chegou e falou assim, se você quiser sair daqui, eu tenho um lugar para te levar. Eu falei, é piruta mesmo, né? Quer ver que ela vai falar que vai levar eu para a casa dela? Mas não foi isso que ela falou, mas foi isso que eu pensei, porque eu já achava ela louca. E aí ficava indo lá todo dia olhar para mim, falar comigo, ela era até chata. Tinha vezes que eu achava ela chata, porque logo cedo eu mal acordava direito, porque dormir a gente não dorme, mas assim, tomava consciência que era dia, né? Aí ela já estava lá. Todo dia era isso. E aí vai me levar a um lugar, tem um lugar para me levar? Aí ela me contou que se um dia eu quisesse sair dali, ela tinha um lugar que era todo limpinho, cheirosinho, arrumadinho, tinha tudo bonitinho lá. Até aí não me chamou muita atenção, mas na hora que ela falou que tinha um sofá rosa, aí a minha curiosidade, eu sonhei, 14 anos, sei lá quanto tempo que eu nem sonhava, nem pensava, nem nada. Eu sonhei, eu dentro desse lugar acordando, né, num lugar cheiroso, gostoso, limpinho, e levantar e sentar num sofá rosa, ó. Eu pensei isso, eu sonhei isso, mas assim mesmo eu não fui.
Eu não fui com ela. Porque não passou muito tempo, alguém falou da droga nova. E eu vi alguém que usou a droga nova, ela era devastadora. E ele quase morreu. Mas 3 dias depois ele morreu, usando a Hulk, a droga nova. E era isso que eu queria. Eu também queria usar a droga nova. Né? E eu fiquei pensando nisso. Quando foi um dia, eu comprei. Eu consegui comprar a droga nova. E eu usei a droga nova. Uma madrugada, alguém passou, falou da droga nova, disse que tinha para vender e eu comprei. E eu usei, tá? E quando eu usei, sabe o que ela fez? Nada. Na dica de nada. Nem o que a outra fazia, ela fez. E eu fiquei com tanta raiva, eu queria bater no traficante. Eu queria bater em qualquer um. Mas na hora, eu lembrei da moça do abraço. Do Deus que ela vivia falando para mim que eu não sabia quem era. Mas eu lembrei. E aí eu não tinha com quem brigar. Tinha um monte de gente ali, mas estava tudo zuretado. Com quem que eu ia brigar? Briguei com Deus. O Deus da Fernanda, briguei com ele. Falei para ele, quer o que de mim? Você não gosta de mim? Não faz nada para mim? Olha o que eu virei. Olha como eu estou. Você quer alguma coisa comigo? Mostra para mim. Tira eu daqui. Ninguém nunca fez isso, ninguém nunca conseguiu. Eu não consigo sair. Me tira daqui que eu quero ver. Eu fiquei desesperada aí. Aí eu comecei a chorar, fiquei perturbada, rodei aquilo ali tudo. Até quase de manhã. De manhã eu não aguentava mais. Cansei, caí na porta da missão. E a missão não pode recolher de noite, nem de madrugada, porque de dia eles recolhem aqueles que querem, os rapazes, né? Que querem ajuda, e eles dormem lá à noite, para no dia seguinte ir para os seus respectivos tratamentos. Então não pode recolher de madrugada. Mas conforme eu caí, eles foram lá, alguém foi lá, viu, me reconheceu e falou para mim, fica aí, amanhã, daqui a pouco vai abrir, vem no culto com a gente. Eu ia para onde? Eu já não aguentava nem pensar mais, de tanto chorar e desgostosa da minha vida. Tudo que eu queria era morrer. Mas, né, estava ali fiquei. No dia seguinte, quando abriu, eu entrei. E lá é um salão mais ou menos desse tamanho. Só que só tem uma saída. Só lá. Você entra por lá e sai por lá. Não tem outra saída. De manhã, quando abre, todo mundo entra. Quem entrou, para sair tem que orar. Que é meio difícil. E eu, quando de manhã cedo alguém foi lá, me acordou e me falou para mim entrar, eu entrei, logo que eu entrei estava escrito ali. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu nunca mais vou esquecer de João 8,32. Porque eu olhei para aquilo e falei, o que será isso aí, né? Por que verdade? Mas eu entrei e sentei no primeiro banco e fiquei. Quando eu sentei, eu lembrei da moça que me deu o abraço, que disse que se eu quisesse sair dali ia me levar para algum lugar. E ela já tinha dito para mim que trabalhava ali na missão. E eu vi que era a missão Cristolândia que eu estava dentro. E aí eu fiquei esperando, o culto começou. Porque logo que entra, todo mundo sentou, quem deu para sentar, o resto fica em pé. Começa o culto. Primeiro é o culto, depois de todos os outros atendimentos. E o culto começou, e o culto foi para o meio, e o culto acabou, e eu estou procurando a menina. E chegou uma hora que eu pensei, nem Deus gosta de mim. Porque, né, cadê a moça? Sumiu. Nem ela.
O culto acabou, eu fiquei tão triste, eu comecei a chorar. E estava tramando já na minha cabeça um jeito de dar fim na minha vida. Mas o culto acabou, eu levantei para sair. Quem disse que sai? Que aí todo mundo quer ser atendido numa coisa, em outra, não sei o que. Não dá para andar. Mas eu fui chorando, e fui indo, e fui empurrando, e fui reclamando, e fui indo, que eu consegui chegar na porta. Quando eu estou para sair, eu ganhei um abraço pelas costas. Que eu olhei, tudo que estava de ruim no meu coração passou. Era a moça que tinha me dado o abraço. E na hora eu falei para ela, me leva para Cristolândia. Ela falou, tem certeza? Eu falei, me leva para Casa Rosa, por favor, eu não aguento mais. E ela me levou. 10 horas da manhã, foi a hora que eu cheguei lá. Eu tomei café na Casa Rosa, onde começou o meu tratamento. E não foi facinho, porque, como eu já disse, lidar com viciado é difícil. Esse povo que faz isso são muito mais abençoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus, porque nós já temos a vida. Você é, eu sou, nós somos. Somos muito mais porque aceitamos a Cristo. E muito mais porque fazemos missão. Né? Então, nós somos abençoados. Mas esse povo que lida com viciado, com drogadição, eles têm uma porção maior. Porque viciado dá trabalho. E não é pouco, não. Muito trabalho. Quem está lá sabe o que é. O negócio não é brincadeira. O viciado sai da rua com tudo dele. Que ele não tem nada. Não tem roupa, não tem dinheiro, não tem nada. Mas na rua tem muita coisa ruim. E tem muito espírito ruim também. E está onde? Nos viciados. E para onde ele for, eles vão com ele. Então, meu tratamento começou. Foi fácil? Não. Nem para mim, nem para quem cuidou de mim. Foi difícil? Foi. Doeu? Bastante. Mas eu fui aprendendo, fui entendendo, fui conhecendo esse Deus, fui deixando Ele cuidar de mim. E aí nasceu um desejo de realmente conhecer esse Deus. E aí um pastor falou para mim assim, é mesmo? Porque uma vez nós fomos convidados, nós que estamos em tratamento, as casas são convidadas a ir num monte de lugar. E a gente foi para um seminário em Campinas, porque a segunda fase é em Campinas. Eu fui para Aracaju logo que saí, 1 mês depois, 2 meses depois, eu fui para Aracaju na convenção e lá eu fui batizada. E ao voltar, eu fui para a segunda fase, em Campinas. Lá que o desejo começou a nascer. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, só não sabia o quê. Eu gostava muito da menina que me deu o abraço. E eu comecei a gostar dos batistas, porque eles faziam um monte de coisa para mim. Eles cuidavam de mim, eles me levavam no médico, eles me chamavam de senhora, eu era chamada de bruxa. Ou eles começaram a me chamar de senhora, né? Eles eram diferentes. E eu comecei a conhecer e a entender que quem me sustentava além de Deus eram os batistas, eram os missionários, eram os irmãos da igreja, eram os promotores de missão. Eu não conhecia nada disso, tá? Eu comecei a conhecer durante o tratamento, porque eu não conhecia Deus. Então você fez parte de tudo isso aqui. Você também é responsável por ter ido para o seminário.
por ter nascido esse desejo de ir para o seminário. Você também é responsável, porque você orou por mim, você contribuiu, né? Isso daqui é a sua contribuição. Você, promotor de missão, que fez promoção nas igrejas, você é responsável disso também. E nós fomos para um seminário. No seminário, eu li a história de Paulo. Eu fiquei meio brava com Paulo, viu? Porque Paulo fez algumas coisas que eu achei que estava errado. Mas eu fiz várias que também estavam errado. Foi isso que o pastor falou para mim. E quando eu fui ler Paulo direitinho, quietinho, certinho, sentadinha, prestando atenção, é verdade. Só que eu não matei nunca matei nenhum cristão. Ou mandei matar. Mas eu devo ter matado, sim, porque eu devo ter xingado alguns de alguma maneira, numa hora ruim, que machuca o coração e mata. Sem querer, mas mata. Né? Mas nasceu vontade de ser missionária. Eu falei, eu podia ser, né, uma missionária. E aí o pastor falou, quer conhecer Deus mesmo, com muita força? Vai para o seminário. Eu nem sabia o que era seminário, tá? Mas eu falei, então tá, eu vou para o seminário. Chegamos lá na onde a gente era tratada, eu falei para a missionária, eu vou ser missionária, tá? Igual você. Ela falou, não é assim não, Silvia. Eu falei, não, eu vou para o seminário, você vai ver. Ela, não, Silvia, mas não é bem assim. A Soraya foi lá e eu falei para ela. Ela falou, Silvia, não vai para o seminário, senão tem que estudar. Eu falei, então põe eu para estudar. E ela pôs, só que precisava o currículo lá, passado. E cadê aqui? Acha onde? Né? Porque eu não sou tão novinha. Eu já tinha 60 anos. Já na segunda fase. Mas eu fui para o seminário, tá? Eles não acharam, fiz tudo de novo. Fiz fundamental, fui para o ensino médio, fiz também, passei. Pediram ordem no seminário, no CIEM. O CIEM aceitou e Deus me levou. E eu fui. E hoje, para a glória de Deus, eu sou missionária dos batistas. Meu irmão, eu moro com ele. Eu vim da casa dele hoje para vir. A Ruth foi me buscar lá. Minha filha mora, acho que uns 4 pontos à frente. Meus netos e os meus sobrinhos me beijam todo dia. Deus me devolveu tudo aquilo que eu perdi e ainda me deu em dor, porque me deu neto, me deu sobrinho, me deu um monte de coisa e me levou para casa. Irmão, não desistam de fazerem missão, porque isso é missão. Olha eu aqui, olha o que vocês fizeram. Deus escolheu vocês, porque vocês também são missionários. Não pensa não, vocês são missionários. A partir da hora que vocês aceitam Jesus e cumpre as coisas que Ele manda, como contribuir, orar. Vocês oraram muito por mim. Eu sou operada do coração e antes de operar eu passei muito mal. Quem orou por mim foi os batistas, né? Vocês também fazem parte dessa história. Amém? Deus abençoe vocês.